Salve Deus, meus irmãos, meus mestres. Salve Deus. Vamos mais uma vez buscar a sintonia com o astral superior, emanar em nós este amor infinito que vem de Deus Pai Todo-Poderoso, aqui representado por nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Seta Branca, Mãe Ara, que possamos em conjunto nesse dia de hoje formar uma só vibração de amor, em busca de tudo aquilo que nos pertence, de tudo aquilo que favorece nosso crescimento espiritual. Jesus possa abençoar a cada um nos seus lares, onde quer que esteja. Salve Deus. Mudando a data aqui, gente, a data está já semana que vem. Nós estamos apressados aqui, né? Bom, vamos dar continuidade ao áudio da nossa mãe, onde ela busca trazer um esclarecimento sobre cada ser humano dentro da sua constituição espiritual, extrafísico, nos corpos fora do físico. Nós vimos nas primeiras apresentações, as primeiras evangelizações, sobre os chakras, sobre os corpos, sobre o perispírito, e ela vem, na simplicidade, demonstrar tudo isso de forma assim bem tranquila, explicando no seu linguajar, na sua forma de ser. Salve Deus. Nós vamos dar prosseguimento ao áudio, onde nós paramos, e vamos dando a pausa e comentando alguma coisa que for possível. A época vibrante, porque passamos, acelera o ritmo dos nossos ensinamentos, coisas que eu acredito impossível, estou vos dizendo. A época que vivemos na condição feliz ou infeliz deve ser bem pensada. Passar pelo amanhecer, ignorando a sua disciplina, o esclarecimento, não se cura e nem cura coisa alguma. Devemos procurar a nossa luz íntima, oferecendo-nos ao Pai, Seta Branca, a Jesus, agradecendo este paraíso renovador dos nossos espíritos. Devemos cultivar o santuário da nossa inteligência, é por ele que nos evoluímos. Jesus não veio destruir as leis dos homens, que vêm de Deus, e sim esclarecer, cumprir ao grau de desenvolvimento. No entanto, cada um tem o seu começo, tem a sua libertação. Salve Deus. Nós vivemos um período evolutivo onde as leis que nos chamam a razão, comprovadas, buscamos a evolução dentro de vários parâmetros. E a doutrina nos dá um só parâmetro, que é nos iluminar, procurar cada vez mais ser melhor para consigo mesmo, para com o próximo, para com todos aqueles que estão à nossa volta. Ou seja, de ser luz, embora esteja encarnado. Então, nossa mãe busca sempre nos esclarecer. Somos seres capazes de resolver problemas planetários e do próprio universo. Nós ainda teimamos em ser sofredores, em buscar através da dor, através do sofrimento, tudo aquilo que nós poderíamos buscar através do amor, através da compreensão e da harmonia. Ali em cima ela diz que nós passamos, que a época vibrante, porque passamos, acelera o ritmo dos nossos ensinamentos. Cada vez mais nós observamos na natureza, no mundo, uma aceleração em forma de busca, em forma de conhecer mais, de saber mais. Isso faz parte da evolução do ser humano.
Então, nós buscamos sempre estar evoluindo. E o importante para nós é que essa evolução não seja só física, ela seja também da doutrina. Nós temos que ir evoluindo de acordo com o que vamos recebendo, ou seja, através do conhecimento que a doutrina nos proporciona, nós vamos ganhando sabedoria. Isso aqui, é a sabedoria que é importante para nós. Não é a condição física em nós, e sim aquilo que nós podemos ofertar. Então nós buscamos a cada dia ir em busca daquilo que vai nos engrandecendo, cada vez mais, nos iluminando, com um só objetivo, de nos tornarmos simples, cada vez mais simples. Então, quanto mais nós buscando a sabedoria, mais nós vamos descobrindo que temos que ser humildes, cada vez mais humildes. Então, nós vamos subindo degrau por degrau, em busca de uma evolução, e notamos que o primeiro mandamento, que é humildade, ele faz parte desses degraus evolutivos. Depois nós temos que subir mais, aprender a ter tolerância, porque muitas vezes pensamos. Então nós buscamos evoluir dentro de alguns parâmetros. E o nosso plexo físico é a nossa evolução. Então, quando nós somos humildes, isso serve muito para o nosso plexo físico, para o nosso corpo físico. Quando nós somos tolerantes, serve para a nossa alma. Ou seja, a evolução, ela sofre uma tendência dos nossos corpos. E o amor é o amor incondicional, que muitas vezes nós pensávamos que não iríamos alcançar e alcançamos por alguns instantes, mesmo estando encarnados. Então nós buscamos sempre favorecer a evolução por um motivo simples: servir, somente servir. Voltando à frase, a nossa luz íntima, ou seja, a luz do nosso interior, a luz que vem de dentro de nós. Devemos procurar a nossa luz íntima, oferecendo-nos ao Pai Seta Branca, a Jesus, agradecendo esse paraíso renovador dos espíritos. Então a doutrina, ela proporciona toda esta evolução. Ou seja, quando nós estamos bem conosco mesmo, nós temos melhor condição de oferecer. Mas nós somos seres ingratos. Naturalmente nós somos ingratos. Porque nós temos uma vida de 30, 40, 60, 100 anos. As dores, se for somar tudo isso, não dá um ano de dores, de sofrimento. É lógico que tem alguns que têm karmas difíceis, alguns não têm, a maioria não tem. Então nós valorizamos mais a dor, mais o sofrimento. Nós valorizamos mais a dor, mais o sofrimento, porque estamos acostumados. Então nós buscamos sempre nos iluminar. Para quê? Para que ao chegar dentro de um tempo, nós possamos oferecer a nossa luz, o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa harmonia, o nosso amor. Então nós temos um mundo de dor, um mundo de sofrimento, um mundo de agonia, um mundo de desespero que nos busca dia a dia no nosso tempo, e nós temos que oferecer a estes que nos buscam tudo que nós temos, sem distinção, como fazia o nosso Mestre Jesus. Então nós buscamos evoluir dentro de vários parâmetros, mas para isso nós temos que nos conhecer, porque conhecemos a parte física, a parte que nós habitamos, que é o corpo físico, e muitos nem cuidam desse corpo físico como deveria cuidar, no banho, né? Na boa aparência, na saúde. Às vezes as pessoas descuidam desse corpo físico. E os outros corpos? E os nossos corpos fluídicos? E o perispírito?
Como fazer para que a gente possa cuidar bem deles? E a nossa alma, como nós vamos fazer para que ela se reeduque, para que ela seja funcional, para que ela seja verdadeira? Então vamos em busca de tudo aquilo que a nossa mãe vai trazer nesse áudio, e nós vamos entender um pouquinho de tudo isso. Salve Deus. Voltando ao áudio, devemos cultivar o santuário da nossa inteligência, que é por ele que nos evoluímos. Jesus não veio destruir as leis dos homens, que vêm de Deus, e sim esclarecer, cumprir ao grau de desenvolvimento. No entanto, cada um tem seu começo, tem a sua libertação. Salve Deus. Todos nós chegamos na doutrina buscando alguns valores que não eram espirituais. Algo que nos incomodava, algo que nós não dávamos mais conta de resolver fisicamente. Então nós começamos a buscar por uma ajuda, começamos a fazer uma jornada, uma caminhada, ir em busca de tudo o possível para que aquilo que nos incomodava não nos incomodasse mais. E acabamos descobrindo que o que nos incomodava é conhecido como mediunidade. Uma mediunidade mal administrada, mal resolvida, e por falta de conhecimento nós não tínhamos como lidar com esta mediunidade, com esses termos que nós chamamos dentro do espiritualismo e que nós vamos aprendendo vagarosamente dentro da doutrina. Então, cada um de nós é capaz de trilhar a mesma estrada, a estrada do Evangelho redivivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas cabe a cada um dar o primeiro passo, cabe a cada um ir em busca, cabe a cada um se conectar com seus mentores, lembrando deles as 24 horas do dia, porque eles estão conosco esse tempo todo, e muitas vezes nós não temos a condição de analisar tudo isso. Por quê? Porque os nossos sentidos físicos, nós sentimos o tato, o paladar, o olfato, a audição, a visão, porque esses sensores estão mais próximos de nós. E eles causam referências em nosso cérebro, referências de dor, de contentamento, de carinho, de afeto. Isso causa em nosso cérebro, não é na região onde está ocorrendo o ato. Então o cérebro, ele mapeia, ele consegue mapear todo o nosso organismo. Então nós vivemos em uma condição em que o cérebro aqui faz com que tenhamos as sensações físicas. Mas e as sensações espirituais? Como elas funcionam? Como nós devemos buscar? Como desenvolver? Nós desenvolvemos dentro da doutrina de uma forma mecânica, passamos de uma forma mecânica, sem grandes explicações, mesmo porque nós temos pessoas muito simples que muitas vezes acharia muito complexo o que nós poderíamos passar. Então nós passamos de uma forma mecânica, mas a doutrina não se resume só na forma mecânica. Nossa mãe deixou uma doutrina extremamente completa, com tudo aquilo que o jaguar deseja buscar, sem precisar ir em outro lugar e buscar de outras fontes. Então nós temos também a forma do conhecimento que vai fazer com que tenhamos sabedoria, ou seja, a cultura da nossa alma. A nossa alma era como se fosse uma ponte, ela intermedia o físico e o espiritual. Então, o que o espírito deseja em termos de sensações, prazeres, emoções, sentimentos, ele transmite à alma primeiro, para que depois a alma faça com que isso aconteça no físico.
E da mesma forma, quando o físico deseja alguma coisa do mundo espiritual, passa pela alma e chega até o espírito, porque o espírito é que está na condição espiritual. Então a nossa alma, ela é o segredo de tudo. Então ela é a ponte, a que intermedia, ou seja, aquilo que nos dá referências. Mas nossa mãe, ela começa aprofundando nesse áudio vagarosamente, como nós vamos perceber. Vamos mais um slide. No dia em que a alma, o dia que o nosso centro coronário liberta-se das formas animais e chegando ao estado humano, conquistando a sua autonomia, compreendendo as suas responsabilidades morais, é de veras um verdadeiro conhecimento, mas nem por isso atinge o seu fim, ou termina a sua evolução, longe de acabar. Aí é que começa a sua obra real, nesse ou em outros mundos, em outros planos vibratórios. Por exemplo, vou lhe contar o que se passa na minha viagem, mas antes tenho uma explicação. O corpo espiritual, isto é, o perispírito, como toda matéria, nada mais é do que concentração, energia de fluido cósmico em várias camadas vibratórias que eu já expliquei. Salve Deus. Todos os animais, eles carregam em si uma alma. E esta alma, ela não é tão sensível como a nossa. Nós pertencemos ao grupo dos animais também. Nós chegamos a um nível mais evoluído, onde existe o pensar. E em alguns milhões ou milhares de anos atrás, nós passamos por um processo evolutivo como esse. Nós migramos de corpos inferiores de outros animais para um corpo mais próximo do humano e depois para um corpo humano. Então é uma conquista que nós tivemos. Por quê? Todo esse processo? Porque a centelha espiritual, ela vem totalmente apagada. Ela precisa ser burilada com o tempo. Então nós alcançamos vários animais até que cheguemos à condição humana. Mas o que a nossa mãe está dizendo aí é que muitas vezes nós não saímos da condição animal. Nós ainda estamos em uma condição de animais. Ou seja, é o animal que disputa, é o animal que briga, é o animal que mata, é o animal que faz tudo para sobreviver, sem pensar no próximo. Então, nós vivemos esta condição animal antes de alcançarmos uma condição humana. Então, muitas vezes, as pessoas chegam na doutrina do amanhecer e estão ainda vivendo a condição animal, de disputa, de prazeres, de buscas interiores, que está relacionada apenas à alma, ou seja, apenas dentro dos fatores de alguns sentimentos, de alguns prazeres e de algumas emoções. Muitos chegam à doutrina do amanhecer porque têm problemas de relacionamento, outros têm problemas financeiros, outros têm problemas espirituais, ou seja, estão num processo onde o seu karma está ativo, porque o karma ele tem períodos de atividade. Então nós buscamos alguns valores que ainda pertencem ao animal, que incomoda o animal, ou seja, que incomoda a parte física, a nossa parte cerebral, e incomoda a nossa alma. Então nós temos que pontuar com muita clareza o que é o físico, o que é a alma e o que é o espírito. A nossa mãe vai explicar alguma coisa em
de forma muito simplória, muito simples. Mas em algumas cartas ela vai aprofundando, porque esse áudio é de 1977. Em 1979, e 80, ela já vai aprofundando mais. Então nós já temos, passando esse áudio aí para que as pessoas pudessem ver que a doutrina tem realmente as questões mais profundas, que o homem não consegue por si só ir atrás, que é a questão: por que estamos aqui? Por que estamos habitando o corpo físico? Por que desencarnamos? Por que voltamos? Ou seja, algumas questões que fazem parte do nosso dia a dia espiritual, dia a dia do espírito, não de uma alma e não de um corpo físico. Só relembrando, o corpo físico, isso que nós habitamos, este animal que nós habitamos, ele é dito animal humano, né? Este animal que nós habitamos, ele tem alguns valores dentro dele. Ele tem alguns princípios. E esses princípios, eles vão de encontro às leis que fazem parte do físico. Enquanto que a alma, ela vai de encontro às leis que fazem parte do físico e do espiritual. E o espírito, somente as leis espirituais. Quando nós perdemos esta matéria, este animal que nós habitamos, eu estou falando animal não de forma pejorativa, muito pelo contrário. Nós devemos agradecer todos os dias por estarmos aqui, habitando este veículo. Estamos aqui utilizando este aparelho. Então nós temos que ser gratos ao Criador por essa feliz e rica oportunidade. Então, quando este animal ele deixa de existir, as suas células param de funcionar, ele começa a degenerar, a apodrecer, e o destino é um cemitério, uma cremação ou algo parecido. Mas o que sobrevive a esta matéria? Esta matéria não tem nome, não existe nome. Eu respondo por um nome porque eu tenho uma alma. Esta alma é que me dá nome. Então a minha alma ela pode se chamar João, Antônio, Pedro, Paulo, e uma alma de uma mulher, Maria, Antônia, ou seja, qualquer outro nome, Joaquina, Joana. Então esses nomes são dados à nossa alma, à nossa psique. E é muito simples de entender isso, porque nós recebemos desencarnados todos os dias. E cada um desses desencarnados, ele deixou para trás alguma coisa que não resolveu. E quem cobra isso? A sua alma. Se ele pudesse falar, como em algumas outras doutrinas, ele citaria nomes, ele falaria de detalhes, de momentos que ele viveu nesse mundo. Por quê? Porque a psique ainda continua existindo. A alma persiste ainda, ela pré-existe ainda depois do desencarne. Então ele continua sendo representado pelo nome de Vicente, de Maria, de Paulo, seja lá o nome que for. E ele só vai deixar de ser representado por esse nome o dia que esta alma ela vai se desintegrando, ela vai se anulando, ela vai se apurando, como diz nossa mãe clarividente. E então fica só o espírito. O espírito, ele é eterno, ele não muda, ele não precisa de nomes. Então o perispírito, ele não guarda um nome, ele guarda informações, é como se fosse uma grande memória, como em algumas cartas ela explica. É como se fossem memórias luminosas, fosforescentes, que ficam cravadas, marcadas no nosso perispírito. Então nós buscamos essas distinções para facilitar. Nós temos que entender que nós estamos vivendo um período na matéria, apenas um período, que logo isso passa.
Mas nós temos que estar preparados para quando chegar o dia, porque nós vamos deixar esse animal, de uma forma ou de outra. Depende, depende de um karma, ou de um acidente, ou de algo que eu fui em busca que não pertencia às minhas heranças, os meus compromissos kármicos. Então, eu tenho que estar preparado para que um dia eu possa agradecer a Deus como alma e espírito pela oportunidade que eu obtei esse corpo um dia, que eu vivenciei, eu tive esposa, filhos, que uma mulher teve esposo, filhos, que participou do mundo, da vida, conheceu um pássaro, conheceu a natureza, conheceu um sol, conheceu tudo isso, porque nada disso existe, é só na parte física. Nada disso existe da forma que nós imaginamos. Então nós temos que diferenciar, que separar esses três reinos da nossa natureza, ou seja, os três reinos da natureza humana. Nós temos que estar cientes disso, cuidar bem do nosso corpo físico, porque um corpo mal cuidado, se nós partirmos antes da hora por uma má alimentação, nós sabemos que está fazendo mal, né? Por um prazer até de um refrigerante, por um prazer pelo excesso. Se nós praticamos excesso e esse corpo perecer antes do momento, nós vamos ficar presos a ele. Porque existe o desencarne e existe as desconexões. Nós não podemos misturar uma coisa com outra. Então, muitas vezes, nós desencarnamos e não somos desconectados, porque não venceu o período ainda. Então, nós temos que prestar muita atenção em tudo que nos cerca. Mas como sentir, fazer com que a nossa alma comece a sentir, comece a manifestar os seus outros sentidos? Nós falamos aqui, algumas evangelizações passadas, sobre os chakras. Nossa mãe fala de centro de forças. É a mesma coisa, na literatura também é a mesma coisa. Ou seja, um centro de força é igual a um chakra. Um chakra é igual a um centro de força. Ou um vórtice energético também equivale a um chakra. Mas ela prefere citar um centro de força. E é interessante colocar na observação, quando nossa mãe fala de sistema coronário, é todo o organismo, todo ele. Quando ela fala de centro coronário, é o chakra coronário, que fica acima da nossa cabeça. Então existe essa distinção. E ela vai falar aqui nesse áudio sobre o centro coronário, ou seja, sobre esses campos que é o nosso chakra coronário e os outros chakras. Salve Deus! Quando a nossa alma ela deixa de ser parte animal, porque a evolução faz parte disso, nós deixamos de ser animais e vamos nos espiritualizando, vamos nos melhorando. Então cada um de nós tem a sua conquista autônoma, cada um de nós tem seus valores, porque nenhum ser humano é igual ao outro. Porque cada ser humano geralmente nasceu de um pai, de uma mãe diferente, tem uns irmãos, mas nem os irmãos são iguais. Por quê? Porque leva ali dentro um espírito que comanda tudo. Às vezes é um espírito difícil, não é um espírito bom, às vezes é um espírito que não tem tanta vivência espiritual, ainda está nos seus períodos, teve poucas reencarnações. Então são fatores que nós temos que analisar também. Então nós conquistamos uma condição autônoma, onde nós começamos a obedecer a algumas leis, não somente as leis físicas. Então nós começamos a ter algumas responsabilidades morais, ou seja, tudo aquilo que chegar até nós não vai chegar mais só pelo físico. Nós temos que ter outras formas de percepção. Então,
Por quê? Porque nós vamos lidar com energias. E, mecanicamente, lidar com energias funciona perfeitamente. Perfeitamente. Mas se você lida com energias e com o magneto de forma consciente, sabendo o que você está fazendo, você auxilia a espiritualidade numa proporção imensa. O seu preto velho, a sua princesa, caboclo, ministro, seja lá o que for. Você vai trabalhar dentro de uma precisão e de uma grande responsabilidade. Então nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos deixando de ser animais, vamos deixando de ser brutos e começamos a observar outras grandezas. Nós vamos nos harmonizando cada vez mais, buscando a consciência divina, o Deus que existe dentro de nós. Deus, muitas vezes, aqui não existe, mestres, nossa mãe é muito enfática nisso, aqui não existe o homem santo. Nós não estamos aqui para nos santificar fisicamente. Ela não acredita nisso. Ela acredita que nosso espírito possa ser santificado algum dia. Nosso espírito, o homem não, físico não. Então nós buscamos dentro das pessoas a condição de um santo. Então ela não acredita desta forma. Ela acredita que o espírito possa se santificar. Mas quando o espírito se santifica, ele não tem mais nada a fazer na Terra. Ele não tem mais obrigação nenhuma com o mundo físico. Então ele parte, ele vai em busca de outros valores, de outros meios maiores. Eu pergunto assim para uma mãe: você ama seu filho? Ou para um pai: você ama seu filho? Eles vão responder que sim. Mas espiritualmente, o amor é outra dimensão, é outro valor. E o que é filho hoje e no passado, o que é filha hoje e no passado, poderia ser companheiros, ou no futuro pode ser companheiros, como nós vamos ver daqui a pouco. Então nós temos que ter a consciência que nós estamos vivenciando um período na Terra. É como se fosse um grande teatro, onde nós estamos representando. Nós estamos vivenciando um período, onde esta vivência nós buscamos alguns valores para o mundo. Quem vai ser minha esposa? Quem vai ser minha filha? Quem vai ser meu filho? Meu filho, eu preciso resgatar ele. E a única forma de eu resgatar ele é voltando para a terra e sendo filho dele. Ele vai ser meu pai. Então ele tem que vir antes de mim. Eu vou para resgatar esse espírito. Então tudo é espiritual. Nada é físico. As nossas dores, o nosso sofrimento, se não formos buscar com as nossas próprias mãos, eles fazem parte do compromisso kármico, para que um possa evoluir, para que a sociedade possa evoluir, para que nós possamos evoluir. Sabe Deus? O perispírito, ele é formado por energias da própria natureza e energias vindas de todas as partes do universo. Nós chamamos de energias extracósmicas. Ou seja, as energias que vêm de um plano chamado plano mental, uma dimensão chamada dimensão mental. Falei plano, né? Uma dimensão mental. Essa dimensão mental, ela divide as dimensões não manifestas das dimensões manifestas. Então, quando o ser ele decide ser alguém e ele é um ser luz, ele passa por uma dimensão mental e assume um corpo perispiritual. Não interessa se é por alguns segundos ou por uma centena ou milhares de anos, mas ele assume um corpo perispiritual. As nossas entidades, se elas já são espíritos não manifestos, ou seja, espíritos só luz mesmo,
sem identidade alguma, elas precisam passar por um plano mental e ganhar um nome. Aí elas vão ganhar um nome que geralmente está associado a uma de suas encarnações. É pai Joaquim de Aruanda, é pai Zé Pedro das Cachoeiras, e assim vai. Ou seja, tem a sua origem, que é Aruanda, que é Cachoeira, e tem um nome que ele assume no plano mental. E ali passa aquele perispírito, ou aquele corpo astral, passa a ser conhecido desta forma. Salve Deus! À medida que ele vai se aprofundando, que ele vai se plasmando, como a nossa mãe vai falar daqui a pouco, ele vai ganhando aparências. Se ele plasma na dimensão astral, ele vai ter forma translúcida, luminosa, totalmente translúcida, enquanto o nosso perispírito, ele é manchado, ele é todo manchado. Nós vamos burilando, limpando o nosso perispírito. Um ser luz, não. O perispírito dele é todo transparente. Se ele vai para o plano astral, ele vai ganhar matérias astrais para compor esse corpo astral. Se ele plasma com mais densidade e vai para um plano etérico, ele vai ganhar matérias etéricas que vai compor o seu corpo etérico. Aí ele passa a existir na dimensão etérica. Mas na maioria estão na dimensão astral. Salve Deus. Vamos prosseguir. O espírito manipula para a sua realização desde quando o espírito escolhe a sua mãe. Sim, um grande laço interlaça mãe e pai. Mãe. Na minha concepção de clarividente, a mãe é o espírito responsável pelo homem na Terra, que assume toda a responsabilidade. O que estamos? Estamos aqui na Terra e muita coisa levamos para os mundos etéricos, o que nos dá uma mãe. A potência espiritual de um centro de vida inteligente atraído por forças kármicas que se harmonizam com as nossas, deles constituindo nosso domicílio na matéria, o perispírito, encarnado ou desencarnado, onde estiver, respira entre a vida superior ou inferior, que emite ao redor. Se eu tenho evolução e sigo a mundos evoluídos, eu respiro no meu corpo a evolução do mundo onde estou. Se eu estou em uma camada pesada, eu estou respirando o mau tempo daquele plano, daquele mundo. Salve Deus. Todas as vezes que nós vamos reencarnar, nós passamos por um processo e após esse processo, eu não vou falar o nome agora, que ela vai falar daqui a pouco. Após esse processo, nós escolhemos a nossa família, principalmente a mãe. A mãe, perante a espiritualidade, é responsável pela evolução do espírito. Infelizmente, não é o pai, é a mãe. Porque o pai, desde os primórdios, desde os tempos das cavernas, ele nunca teve amor tão profundo como o amor de uma mulher. O homem não. Então ele é incapaz de expressar um amor. Então esse ser que é conhecido como mãe, né, que representa toda a evolução, ele também é responsável por um filho que não conseguiu evoluir. Se ela não fez por onde esse filho evoluir. Então ela tem realmente um compromisso kármico para evoluir todos aqueles que chegam neste plano físico. Então este compromisso é seríssimo. Então uma mãe que se compromete nos mundos espirituais, perante os ministros, né, perante legiões, a vir e educar aquele espírito.
fazer com que ele se volte para Deus. Mas ela chegando aqui, ela tem que fazer de tudo para que aquele espírito volte para Deus. Lembrando que ela é mãe somente no físico. Muitas vezes aquele espírito é um cobrador da própria família, da sociedade, dela mesmo como mãe ou do pai. Ele veio como filho, ele escolheu ser filho. Então ele reencarna como filho. Então nesse momento, dentro de um compromisso kármico, a mãe, através do seu imenso amor, porque ela é que dá tudo para o filho. Os primeiros magnetos que formam o perispírito, que formam os corpos, é dado pela mãe, que é o leite materno. Então as primeiras substâncias magnéticas que vai formar o perispírito, vai inflar o perispírito, fazer com que ele tenha uma aparência, ele vai crescendo vagarosamente, à medida que o animal vai crescendo, a primeira condição é da mãe, é a amamentação. E ele vai crescendo dentro desses valores. É lógico que o perispírito ele está associado àquilo que a ciência chama de genética, extremamente escolhido através da genética e da propensão a algumas doenças, a alguns valores, a alguns sentimentos. Então é muito, os ministros eles escolhem através daquilo que o aparelho pode fornecer. Se ele pode ter uma disfunção renal por causa da genética, e esse espírito tem uma dívida para com o outro nesta região, ele vem nessa família também. Então são vários fatores que fazem com que um espírito ele possa ir em busca da sua família. Ele não escolhe, ele vai em busca. Quem escolhe são os mentores mais evoluídos. Porque o espírito, quando ele vai escolher reencarnar, ele quer que tudo se resolva naquele instante. Ele não quer esperar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Ele quer que resolva o mais rápido possível. Mas a espiritualidade, ela vai fazer com que cada um busque no tempo necessário. Porque a evolução, ela depende de um burilamento, de um aperfeiçoamento da nossa parte física, da nossa parte alma, para que o espírito comece a perder a sua condição mais escura, a sua condição mais... as manchas que ainda o constituem, para que ele seja luz. Salve Deus! Então, um grande laço, ele se faz com a mãe e com o filho. O espírito escolhe até a mãe que o abandona, para vocês terem uma ideia. Porque ele precisa daquilo. Porque algum dia pode ser que ele fez com que alguma mãe abandonasse a criança, se for um homem, né? Então ele escolhe todos esses valores. E as coisas que nós mais observamos são essas rejeições pós-parto. Ou seja, nós comprovamos aí que há uma cobrança, que aquele espírito não é desejável. Por quê? Não é a parte física, não é o neném, não é o bebê, mas é a presença do espírito não é desejável perto do outro. Então, o que o psicólogo faz? Ele vai trabalhar aquela mãe. Ele vai trabalhar de forma que a psique dela, a alma dela comece a aceitar, comece a interagir. Ou seja, naquele momento, houve um choque na presença daquele espírito. Inimigos terríveis podem se matar um dia, mas naquele momento houve uma rejeição. Então, o que acontece? Dentro da psicologia, eles vão fazer com que haja novamente um laço familiar, que aquela mãe aceite aquela criança novamente. Então, nós trabalhamos dentro do princípio que tudo que nós julgamos está errado. Nós não temos que julgar nada. Porque até pouco tempo atrás nós iríamos julgar muito isso.
com muita seriedade. Então, nós temos que trabalhar dentro do princípio que existe ali todo um planejamento. A sensação de abandono do espírito, porque a criança não tem sensações ainda, sua alma não existe ainda, ela está sendo formada, né? Existem sensações primitivas do espírito, que é relacionado à dor, é relacionado ao olfato, ao paladar, ao tato, mas ainda não tem sensações tão emergentes. Ele vai sorrir com algum tempo. Ele chora, por quê? Porque o corpo físico precisa se alimentar, não é a alma. Quando a alma chora, é um choro contínuo. Não é doença, não é maltrato, não é nada. É como se houvesse um desespero. Ele chora e não para de chorar. Então vocês vão observar isso na sociedade, no mundo. Ou seja, aquele espírito está atuando na alma e ele tem medo. Medo de tudo que o cerca. Medo da mãe, medo do pai, medo do irmão. Por quê? Porque eles tiveram um embate no passado. Então a defesa ali, naquele momento, é o choro. Não existe outra defesa. Então nós temos alguns valores que nós temos que prestar muita atenção, que eles são valores espirituais, e não físicos. Então nós temos que observar que a maioria, mais de 90%, é espiritual. A maioria. Para depois nós começarmos a buscar outros valores. Primeiro nós vamos descartar as partes físicas. Vamos voltar ao exemplo da criança que chora sem parar. Vamos procurar um médico, saber o que está acontecendo, fazer uma bateria de exames e tudo mais. Vamos procurar um psicólogo. Não é físico, vamos procurar um psicólogo. Ele vai começar a tratar essa criança. Então nós temos todo este aparato. Não é físico, não é questão do psicólogo. Ele chega até nós. Aí o que acontece? Nós vamos fazer um trabalho de forma que aquele espírito ele não transfira tanto medo para a alma. Ele fique mais seguro. Ele tenha mais segurança, porque lá no lar dele não tem a segurança. Então aqui ele, espiritualmente, ele vai saber que tem um corpo seguro, que tem um local seguro. Então neste momento, a doutrina começa a fazer a sua parte. Aonde a medicina não alcança, ela começa a entrar. Ou seja, aí vem a parte espiritual, a parte da psique, a parte da alma. Posso fazer uma pergunta, César? Pode. Quando o espírito que vai reencarnar, ele escolhe a mãe que vai abandonado, isso é um karma dele, é um ajuste dele ou dos dois? Pode ser de qualquer um deles. Qualquer um deles. Né? Pode ser uma cobrança dele. Geralmente é mais dele, né? Pode ser uma cobrança dele. Então ele vai em busca. Mas não deixa de ser também uma cobrança da mãe, porque no plano físico ela vai ser julgada e vai ser, né? E ela vai também carregar aquele remorso, aquela dor. Por longo tempo, né? Abandonado por longo tempo, né? E se ela ficar com as crianças, ela vai ter que amá-lo mais do que uma mãe comum. Porque ele sempre vai cobrar dela. Né? Sempre vai cobrar dela. A potência espiritual, estou lendo lá o texto, gente. A potência espiritual de um centro de vida inteligente, atraídos por forças kármicas que se harmonizam com as nossas, deles constituído nosso domicílio na matéria ou perispírito. Nós vamos, à medida que nós vamos evoluindo, nós temos os nossos compromissos kármicos. O que vem a ser isso? Porque
antes da doutrina, nós entendíamos assim, que o meu karma está marcado para daqui 1 ano, daqui 2 anos, o ano de 2021, de 2020, para um mês. E a doutrina nos ensina que não é dessa forma. Que o nosso karma, ele obedece períodos. E esses períodos estão dentro de certos valores. Tanto é que nós podemos desencarnar sem passar por alguns karmas. E quando nós desencarnamos sem passar por alguns karmas, isso é conhecido como transcendente. Algo que vai transcender o tempo que vai ficar para que a gente possa resgatar no futuro. Ou seja, eu não consigo resgatar nessa encarnação. Por quê? Porque eu não consegui os períodos necessários para que aqueles karmas, né, aqueles karmas pudessem ser cumpridos. Então o karma ele vem sempre após o outro. Karmas, mestres, ninfas, não tem nada a ver com coisa ruim. Nunca teve. É algo que você fez um compromisso de felicidade, você dar só felicidade, é kármico. De você dar só alegria, também é kármico. De você dar tristeza, é kármico. Ou seja, kármico é tudo aquilo que nós estamos vivendo. Nós não podemos misturar e conceber o karma como uma coisa ruim. Porque nenhuma literatura o karma é considerado uma coisa ruim. A cobrança, tudo bem, mas o karma não. Mas uma cobrança pode ser feita dentro de um karma. Então, quando nós falamos karma, é aquilo que nós vamos passar por um período durante uma encarnação, de bom e de ruim. E nós podemos transformar esses karmas de um karma difícil em um karma bom. Ou seja, evoluindo. Ela vai lá na frente falar sobre a aranha e a teia de aranha, os seus fios negros e brancos, né? Ou seja, nós somos como uma aranha, nós tecemos a nossa teia. Ela pode ser branca, ela pode ser negra, estou até adiantando o texto, né? E nós podemos cortar esses fios, ou seja, nós administramos tudo isso. Cabe a nós administrar tudo isso. Então, karmicamente, eu posso ser bom e karmicamente eu posso ser ruim. Vamos citar exemplos. Eu cito muito exemplo bacana aqui, né? Karma de Judas. É bom ou é ruim? Vai saber, né? Então, mas se não fosse Judas, Jesus seria conhecido? Ele se tornaria um mártir? Não seria conhecido. Então, o que é karma, então, nesse sentido? É o sofrimento dele? É a dor dele? Nesse sentido, eu acho que foi um planejamento, né? Foi o quê? Um planejamento. Um planejamento. Então, é um planejamento kármico antes dele reencarnar, que causou, que fez com que tudo aquilo pudesse acontecer. Em certo período ele sofreu como criança, em outro período ele foi discriminado. E assim foi levando. Falta de dinheiro, domínio romano, fazia parte do seu karma. Para que ele pudesse chegar em Jesus e ver o Jesus como Salvador físico. Pensar que ia descer um monte de anjos do céu e iria combater os romanos e tudo mais. Ou seja, aquele compromisso kármico existia, espiritualmente. Para quê? Para que pudesse se cumprir uma lei. Não era uma lei que era para ser cumprida? Jesus não teria que vir e desencarnar? O Cristo não deveria vir em Jesus e desencarnar? Estava profetizado, não é? Ele iria partir, ele não iria ficar. Então,
não lembro se é o profeta Isaías, né? O Antigo Testamento eu não sou muito bom, né? Então eu não lembro, mas era uma profecia. Ele apenas fez com que se cumprisse a profecia. Salve Deus. Continuando o texto. Deles constituído o nosso domicílio na matéria, ou perispírito. Mestres, ninfas, o perispírito, ele é retido na matéria. Ele é o corpo perispiritual. Há algumas divergências em algumas cartas de nossa mãe, mas nas últimas cartas ela encerra esse assunto, né? Por exemplo, há algumas divergências. Por isso que é importante nós analisarmos por data. Se vocês forem analisar no acervo, nós temos lá a ordem alfabética e a ordem por data. É muito importante que a gente analise por data. Eu estou com um áudio aqui de 1977, mas eu tenho que ver nos outros áudios se já teve alguma mudança, que fazia parte da cultura dela, ela estava aprendendo também. Então eu não posso citar esse áudio como o ponto final enquanto eu não analisar todos os outros e ver se ela mesma fez alguma mudança, ela mesma trouxe alguma coisa nova. Por que eu estou falando isso? Que em alguns momentos ela vai falar que o nosso espírito é que sai do corpo físico, sendo que a nossa alma é que sai do nosso corpo físico. Em 1979, tem uma carta que ela explica com mais detalhe isso. Ou seja, o espírito está preso dentro do perispírito, que está preso no corpo físico. Ele só sai do corpo físico quando desencarna, quando se rompe o laço, quando se separa a centelha divina, ele se separa. Fora isso, existe um corpo fluídico, nós entendemos como alma, e que ela divaga, que ela vai aonde houver necessidade. Salve Deus. Você falou você fala só a alma que sai, porque a alma é um pensamento, né? É como se fosse um pensamento. Né? É livre. É livre. E o espírito não, ele está agregado, né? Está sempre agregado. Ela fala uma coisa muito interessante, mestre. Se eu tenho evolução e sigo o mundo e sigo a mundos evoluídos, eu respiro no meu corpo a evolução. No mundo onde estou. Não interessa qual mundo que eu estou. Né? Se eu estou numa camada pesada, eu estou respirando o mau tempo daquele plano, daquele mundo. Olha, o que eu compreendo como isso? É uma questão interpretativa. Por isso que a evangelização ela é aberta. Cada um pode interpretar, cada um pode questionar. Não estou aqui como dono da verdade. Uma questão interpretativa. Eu vejo assim, se os meus pensamentos, as minhas emoções e os meus sentimentos, traduzindo isso, nós traduzimos os três e falamos alma. Se a minha alma ela busca por mundos não evoluídos, ela vai trazer só sofrimento e dor para mim. Se a minha alma se torna serena, tranquila, calma, pacífica e consegue entender as minhas dores, os meus sofrimentos, como fazendo parte do processo kármico, eu começo a buscar mundos mais evoluídos. Ou seja, tudo depende da minha condição vibratória. Ela divide ali por faixas. Então, essas faixas somos nós que definimos. Nós temos as dimensões física, etérica, astral, mental. São as dimensões dos sofredores e dos espíritos manifestos. Então, o que acontece? Se eu estou na primeira faixa da dimensão física, o que quer dizer isso? Eu sou um traficante de mulheres, de drogas, de bebidas, eu sou um político desonesto, sou um assassino, sou um bandido. Eu estou nessa faixa evolutiva.
eu desencarno, eu caio onde? No plano etéreo, na mesma faixa. Eu não mudo de faixa. Porque a minha faixa depende do meu processo vibratório. E se eu perco o meu corpo etéreo, eu fui lá para as cavernas, fui escravizado, fui utilizado, fui maltratado por um ser que ali existe, eu caio no plano astral dentro da mesma condição, na mesma faixa. Então essas faixas, mais na frente, ela vai dizer que são planos. Quando ela disse assim, planos, quer dizer faixas. Então houve uma mudança aí. Se eu estou na segunda faixa, no segundo plano, eu sou aquele que... e no primeiro plano eu não acredito em Deus, em nenhum tipo de Deus. Não é que eu seja ateu, não. Eu não acredito mesmo. O ateu acredita que existe uma energia, alguma coisa, algo que é inexplicável. Mas o da primeira faixa eu não acredito em nada. E se eu estou na segunda faixa, eu já acredito em um Deus. É um Deus que me serve, um Deus escravo. Ele tem que fazer os meus valores. Ele tem que fazer parte do meu mundo físico. Aí eu falo assim, foi Deus que me deu isso, foi Jesus que me deu isso, foi o Pai Santa Branca que me deu isso. Ou seja, ele quer atribuir, ele quer descer a entidade ao nível dele. Nível que sirva a ele. Sendo que a espiritualidade não está aí para dar coisas físicas. Ela vai fazer com que a nossa alma tenha uma condição vibratória dentro de um nível vibracional que eu possa conseguir. Eu possa conseguir. E não eles me darem. É por isso que não tem trocas, não existe trocas. E quantos médios nós conhecemos que falam assim, Pai Santa Branca, se eu ganhar na loteria, 10% do seu. Troca. Aí ganha e esquece de dar os 10%. Nunca ganha, né? Porque não está aqui para ser escravizado. Ele não veio para ser escravizado. Ele veio para a orientação espiritual nos primeiros passos. Daqui a pouco nós vamos ver isso, não sei se é essa semana. Nos primeiros passos. O restante nós vamos caminhar. Nós não podemos querer escravizar a espiritualidade a nosso favor. Nós vamos aprender muito bem, que nós também podemos conseguir. E temos muito mais condição de conseguir do que qualquer espírito. Porque nós temos um corpo a mais que eles não têm, que é o físico. Então nós temos mais condições de conseguir. Sabe Deus? Então aquilo que eu respiro, esse respirar, né, é a minha vida. Aquilo que eu respiro é que me faz encontrar comigo mesmo. Se eu sou bom, se eu sou ruim. Eu não posso me rotular de bom. Isso não existe. Eu não posso me rotular de ruim. Isso não existe. Eu tenho que fazer uma escala evolutiva. É diferente. Eu tenho que participar de uma evolução. Eu não posso me colocar como um ser inferior, porque não é um ser inferior. Nem um jaguar é um ser inferior. Nenhum iniciado é um ser inferior. Porque a espiritualidade confiou de tal forma que ela permitiu que ele iniciasse. Então não é um ser inferior. Então, quando nós olhamos para o médium, ele está iniciado, todo o universo fez com que as leis pudessem fazer com que ele chegasse naquela condição de iniciado. Então ele não é um qualquer. Ele é um ser já diferenciado. Não é diferente. É diferenciado. Quando ela diz ali o que você respira, na verdade ela está querendo dizer o que você vibra, né, licença? É o que você é, né? Você é, né? Porque se tempo você todo. se permanece naquele mundo ali mesquinho, egóico, tudo, você está respirando aquilo ali. Você mantém aquilo ali. Mantém aquilo ali. Mas se você muda a sua forma de pensar, de vibrar e tudo, você passa a respirar melhor.
Né? Muitas vezes a alma pode se corromper ou não. Eu acho que o espírito não nasce para ser mal. Nasce para ser mal? Não, na sua essência, ou ele é mau ou ele é bom, né? Agora, ele é mau, ele não nasceu para fazer a maldade, vamos dizer assim, né? Porque quem vai fazer a sua educação, primeiro são os pais, depois a sociedade, as escolas e tudo mais. É um processo evolutivo. Aí, não depende só do espírito. Porque se depender só do espírito, era só problema. Porque existe o planejamento, mas você, no decorrer da sua vida, você vai melhorando, aperfeiçoando ou não, né? Oportunidades você vai ter, todas elas, né? Isso aí... Quando a gente está passando por esse período de dificuldade, que está passando por ela fala, ela deixa muito claro. Nós assumimos um compromisso kármico. Quem é responsável por este compromisso, para que ele se cumpra, são os nossos mentores. Infelizmente, mestres. Infelizmente. Para nós, né? Porque é uma razão pura. Não é... Se é para mim ter um defeito físico, isso vai acontecer. Eu fiz esse compromisso. Então, os mentores estão ali para que ele se cumpra. Porque se o mentor ficar só na proteção, aquele compromisso kármico jamais vai existir. Então eu chego do outro lado e falo, vocês não deixaram acontecer, culpa de vocês, não é minha não. Então, por mais que o corpo físico não queira, o planejamento espiritual, ele está acima de tudo. Por mais que o corpo físico queira. Eu quero só coisa boa, é só, né? Mas e aí? Como é que fica? Eu não vou crescer espiritualmente. Então não é assim tão simples. Vou prosseguir mais um pouquinho. Emitimos ao nosso redor os nossos passos. Somos como aranha que se confunde nos fios escuros ou brancos que produz. E como também aranha que corta os próprios fios que produz. Todos nós exteriorizamos energia com as quais nos revestimos e nos define. Nós nos definimos muito mais nos nossos passos do que produzimos, do que emitimos nos nossos flexos, do que as palavras que recebemos. Para melhor simplificar, a verdadeira condição do espírito é somente uma: a lei, a individualidade, a lei do auxílio, a lei divina, a lei física. E no centro coronário que se organizam e se originam manifestações, registramos o que calcam na sensibilidade e envolve no físico. Sua atuação passada, refletida no presente, plasma em ondas de retorno, num circuito fechado da lei de causa e efeito. Tudo gira em torno de sua áurea, em torno dos seus passos, até onde a sua energia alcança. Olha que coisa profunda, né? Muito bacana. Eu fico assim, pensando, não viria daquela caminhoneira, aquela mulher simples, né? Que mal tinha os primeiros anos de estudo. Então, há algo muito profundo. Então, nós estamos redescobrindo esta mulher, esta caminhoneira que nós respeitamos e amamos muito. E gostaríamos, com a evangelização, de passar cada vez mais esse amor que nós temos por ela, essa gratidão, esse afeto que nós temos por ela. Porque ela, um ser humano comum, difícil, né? Uma mulher difícil, um ser humano comum como qualquer outro, mas
um amor profundo, ternura, conhecimento, clarividência, não vidência, clarividência, né? De forma que veio para nos educar, nos trazer, nos dar uma condição melhor de ser, de agir, de pensar. Então nós somos muito gratos. E como eu disse a vocês ali naquele áudio, ela fala ali, emitimos, eu vou colocar o vídeo de novo, emitimos ao nosso redor os nossos passos. Somos como uma aranha que se confunde nos fios escuros ou brancos. Olha que interessante. São os caminhos que nós percorremos. Os fios da teia de aranha é aquilo que a aranha percorre. Então nós podemos ter caminhos sombrios ou caminhos luminosos, que conduz que produz, e como também a aranha que corta os próprios fios que produz. Ou seja, nós somos donos do nosso destino. Nós é que fazemos, nós é que constituímos, nós é que somos responsáveis por tudo isso. Então não adianta apontar o dedo para o outro. Não adianta eu ficar olhando a outra teia de aranha, se tem mais fios, se tem menos fio, se ela é branca, se ela é negra. Eu tenho que tomar conta da minha, daquilo que está ao meu alcance. E a aranha, ela reproduz. E seus filhotes ficam naquela telha. Fica ao seu redor. É o seu mundo. Aquela telha é o seu mundo, se constitui o seu mundo. Então, é uma questão interpretativa muito profunda em relação para que a gente possa analisar. Eu vejo assim, tudo que é parábolas, mestres, porque quase tudo que Jesus deixou no Evangelho são parábolas. Aquelas histórias e tudo, na maioria são parábolas, né? Realmente, geralmente não aconteceu. Por quê? Porque é mais fácil transmitir e é mais difícil alguém mudar. Olha o tanto que é difícil mudar uma parábola da aranha, nesse caso aí. Chegou a um ponto mínimo que eu posso passar para um e ele vai entender daquela forma. Agora, se eu falasse assim, que nós podemos trilhar o nosso caminho, se vamos voltar para o bem ou para o mal, e tecer toda uma história. Eu falo para o seu Zé que está aqui na minha frente, na sua interpretação ele vai transmitir diferente. Com riqueza de detalhe ou com menos detalhes. Ou seja, vai mudar. Enquanto que se eu prestar atenção só na aranha, não vai mudar. Né? Então a espiritualidade, ela trabalha muito por parábolas. Sempre por parábolas. Por quê? São histórias simples que vai fazer com que nós não vamos conseguir mudar uma só letra de nada disso. E por mais que eu tente mudar, eu vou estar sempre falando de alguma coisa relacionada. Eu falo de uma aranha, somos como aranha, né? Eu posso tecer fios negros e fios brancos. E posso também cortá-los. Então é muito interessante. Nós nos definimos muito mais nos nossos passos do que produzimos. Não adianta, mestres, todo ser humano ele aprende por exemplos. Não adianta a mãe falar, meu filho, não faz isso, se ela não faz. Não adianta. Não adianta o pai falar assim, meu filho, você está fazendo errado, se ela continua fazendo errado. Então, nós nos definimos muito mais nos nossos passos do que produzimos. Ou seja, nós não temos a condição de falar algo que nós não conseguimos expressar. Nós temos que ser. Tá? Nós temos que fazer acontecer. Não adianta só falar. Nós temos que mostrar como faz.
Onde eu parei? Do que emitimos do nosso plexo, do que as palavras que recebemos. Ou seja, só repetiu, né? Então, nós emitimos, ou seja, aquilo que nós praticamos é diferente do que as palavras que nós recebemos. Então, eu quero aprender com o seu Zé de novo ali, ó. Eu vou observar o seu Zé. Não é o que ele fala para mim, não. O que ele fala para mim não interessa. O espírito está na mesa evangélica, ele não tem sentimentos físicos, ele não tem tato, ele não tem paladar, não tem olfato, não tem nada disso. Ele pode ter visão se o médium abrir o olho. Ele tem audição, porque o médium está ali, emprestando seus ouvidos para ele. Fora isso, ele não tem nada. Ele não participa de nada do físico. Não tem sensores físicos. Mas ele tem sensores extrafísicos. Os seus chakras estão todos abertos. E o doutrinador que chega ali, ou a Pará que incorpora ali, se não tiver amor, ele vai sentir que ele não tem amor. Às vezes o Pará não tem amor, mas o doutrinador tem. Então, quando o doutrinador chega ali, emanando o seu amor, seu magneto curador, ele vai sentir. Porque os seus sensores são extrafísicos. Então, esses espíritos, eles chegam ali, eles não querem saber da minha palavra. Não querem saber que eu estou jogando para fora, não, mestres. As minhas palavras são para conduzir a minha mente. Porque ele vai sentir através dos meus sentimentos extrafísicos. Então, eu tenho que transmitir para a minha alma. As palavras é para que eu possa transmitir para a minha alma. Meu irmão, ou seja, você houve uma conexão. Alma a alma. César, mas quando você faz a doutrina que você transmite amor e segurança, é o que ele sente. É o que ele sente. Então ele sente ali a sua vibração nas suas palavras. Agora, quando você faz uma doutrina realmente só de forma aleatória, ou mecânica, né? Ou mecânica, então ele não sente nada, ele não sentiu sua vibração, sua energia, nada ali. Então ele sente através das suas palavras ali. E essas palavras, o que eu quero transmitir é assim, Lívia, as minhas palavras é que conduzem minha alma. Né? Eu posso falar coisas lindas, maravilhosas, mas se não está conduzindo a minha alma, não tem sentimento. Como é que eu vou transmitir isso para ele? Se não tiver sentimento. Né? Então, às vezes, é melhor a doutrina simples mesmo, mais simples possível, você vai aquela doutrina e você consegue transmitir tudo aquilo ali naquela doutrina. Às vezes a doutrina é curtinha, e nós presenciamos muito isso na mesa evangélica. Tem doutrinador que tem uma doutrina longa, bonita, ensaiada, né? E faz ali, ela dura mais de um minuto, faz a elevação, faz a elevação, o espírito não vai. Chega o outro lá, faz a sua doutrina simples, tranquila, mas qual que é a diferença ali? Ele emanou, houve sentimento, não houve vigilância. Porque o doutrinador que quer falar bonito, ele está vigiando as suas palavras. Eu tenho que fazer bonito, eu tenho que, né? Ele floreia, não vem da sua princesa. E muitas vezes nós vamos fazer uma doutrina, ela muda. E é natural ela mudar. Isso é importante. Porque se você estiver na sintonia com sua princesa, ela muda de acordo com o que o espírito precisa. Agora, se não tiver aquela sintonia, ou se aquela sintonia te conduz à doutrina simples, você vai fazer a doutrina simples. O que é a pergunta dele? Vou falar aqui literalmente. Meu mestre, salve Deus. No início da aula, o senhor disse que existe a interligação entre o espírito mais perispírito mais alma, entre parênteses. Um anseio do espírito que passa a habitar na alma ou vice-versa. Deu para entender? Quando a minha alma sai do corpo, a alma ainda está em conexão integral com o espírito. Podemos dizer que não há uma separação. Não há separação. É uma
pergunta muito interessante, mestres. Eu costumo responder essa pergunta da seguinte forma. Vocês lembram? Hoje nós estamos na modernidade, né? Nós temos um controle remoto aqui que nós controlamos distante aqui, de alguns metros. Os mais antigos vão lembrar que o controle remoto era de fio, vocês lembram? Colocava lá na televisão lá, o fio, arrastava aqui 10 metros de fio, você controlava por aqui pelo fio. A nossa alma é da mesma forma. Quem controla a alma? É o nosso espírito, só que está de cá. Né? Se essa alma está sozinha, se ela está cheia de vício, ela vai sozinha. Agora, se for por missão, ela é comandada de cá. Eu vou trazer alguma coisa para o espírito, porque aquilo que eu vou buscar nas minhas andanças na madrugada vai fazer com que eu possa evoluir. Então eu preciso daquela experiência, porque é o que foi dito agora há pouco, só pelas palavras não adianta. Eu preciso vivenciar aquilo ali. Então o espírito ele está conduzindo essa alma daqui, de longe, né? Tem um cordão fluídico que vai conduzir essa alma. E ela vai penetrar mundos. Se for em busca de mundos inferiores, nós vamos em cavernas, em fissuras, em valas, em pântanos, em um monte de locais onde nós vamos resgatar, fazer parte do resgate do espírito. Se for para um mundo evoluído, nós vamos aprender. Nós vamos em alguma palestra, alguma coisa, algum acontecimento, né? Alguém importante vai desencarnar, nós vamos fazer parte desse processo de auxiliar. Então, nós temos que ter a referência para o espírito, essa conexão. E vem a grande pergunta. A alma é livre. Eu não disse agora há pouco que ela pode ir sozinha atrás dos seus vícios, sem o espírito estar comandando? Ou seja, ela pode partir sem guias, sem mentores. Porque quando ela parte com mentores, ela tem missão específica, seja no plano etérico, no plano astral, inferior ou superior. Ela tem missões específicas. Agora, se ela parte por vício sozinha, ela vai buscar prazeres, emoções, sentimentos fora do físico. Se é droga, ela vai para os mundos inferiores, onde existem seres que também são dependentes químicos, e assim sucessivamente. Vem a grande pergunta: se eu estou em missão e este cordão foi rompido, o que acontece? Nada. A alma retorna para o físico. Como a alma que estava desconectada, estava buscando o vício, também retorna para o físico. É natural. E se fosse o espírito, mestres? O médico do espaço não chega e corta esta conexão e nós estamos desencarnados? Se fosse o espírito, nós estaríamos desencarnados. Deus? Não é simples de entender. Os nossos transportes são por projeções fluídicas. Tem outra questão aí? Né? Salve Deus. Dá prosseguimento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mestres. Eu estou analisando muito o texto porque o texto em si ele é muito bem elucidativo. Então, tem pouca coisa a falar sobre o texto. Existem cartas que são mais complexas, né? Quando ela fala aqui, ó, e no centro coronário, que se organiza e se originam manifestações. Registramos o que calca na sensibilidade e envolve no físico. Sua atuação passada refletida no presente plasma em ondas de retorno com circuitos fechados na lei de causa e efeito. Tudo gira em torno de sua aura,
em torno dos seus passos, até onde a sua energia alcança. Vamos resumir um pouquinho aqui. Eu tenho aqui em cima meu centro coronário. São 108 microchakras, dividido em 2 coroas, cada coroa de 54 chakras. Então, cada uma dessas coroas emite. A inferior, que é de cor lilás, ela emite para os planos espirituais. E a branca, ela emite dos planos espirituais para o físico. Então, nós temos essas 2 conexões. Do espiritual para o físico e do físico para o espiritual. Eu vou passar mais um pouquinho do slide aqui, que tem uma... Acho que agora tem uma figura aqui. Bom, aqui nós vemos aqui, ó, é o chakra coronário, e ele recebe dos planos espirituais, dos nossos mentores, acima das nossas cabeças, tudo aquilo que vai refletir no nosso físico. Então, essa energia, a tia vai chamar aqui energia eletromagnética, ela desce e ela vai alimentando todos os outros chakras, todos os outros até chegar no chakra básico. Então, ela desce impregnando os nossos plexos. Então, nós vamos analisar aqui, isso é o que ela fala lá, tá? Analisando, aqui são os chakras e aqui são os plexos. Então, eu tenho o plexo, eu tenho o sistema coronário, que é o todo, que é o que desce aqui, ó, pela coluna, né? E forma um sistema que vai alimentar todos os chakras. E tenho aqui o plexo físico, que é a conjunção de todos os plexos. Então, eu tenho plexo laríngeo, plexo cardíaco, plexo solar, plexo sacro, plexo coxíneo e plexo humeral, aqui nas costas. Então, eu tenho todos esses plexos aqui. Então, os chakras, nós vamos ver aqui, ó, também nessa figura aqui, que os chakras emitem para os plexos. Está pouco abaixo do chakra correspondente. Então, se esse é o chakra cardíaco, nós temos aqui o plexo cardíaco. Salve Deus. Vou voltar mais um pouquinho, porque ela vai entrar nesse processo agora. Então, quando ela fala aqui, e no centro coronário, centro quer dizer o chakra coronário, esse, eu acho que é o né? É no centro coronário que se organiza, ela fala ela está lendo, na verdade, e se organizam manifestações. O que é? Originam manifestações. Ou seja, os meus mentores que estão acima da minha cabeça, estão projetando em mim, que vai organizar essas manifestações, que vai causar sentimentos, que vai causar coisas no meu físico, vai desalinhar, vai desorganizar os meus chakras e, consequentemente, fazer com que os meus plexos não recebam de forma adequada. Então, às vezes, a disfunção no pâncreas, que faz parte do chakra do plexo solar, um dos 3, né, é originário lá do espírito, da parte espiritual. Faz parte da minha programação kármica, eu estar acometido daquela doença, dentro desse processo. Então, para que, se eu tiver o direito à cura, se o Cristo permitir a cura, o meu mentor, os meus mentores vão trabalhar esse chakra coronário de forma que ele desça por dentro do sistema, que é a coluna, e alcance a região onde que é o pâncreas. Tudo está conectado na coluna. Todos os nossos órgãos estão conectados na coluna. Salve Deus. Vamos prosseguir devagarinho. Alguma dúvida aqui, mestres? Tranquilo? Nesses centros de força, recebem, localizados no duplo etérico, as energias manipuladas pelo perispírito. Esse centro de força
recebem movimento, se movimentam e transmitem globos vitalizantes aos órgãos do corpo físico, através dos denominados plexos. Emite e absorve. Temos aqui no centro coronário a complementação de forças determinantes dos determinantes planos superiores. Somos bons ou maus espíritos, perfeito ou imperfeito, e queremos. Porque temos os planos superiores, por mais miserável ou incompreendido que seja o homem, ele tem os seus fluidos da presença divina dos planos superiores e passa por um selecionamento paulatino, faz expansão, filtra as energias, as emanações cuidadosamente. Sempre está encaminhando o homem através de reflexos benéficos na ordem da individualidade. Esse vai demorar, né? Esse parágrafo aí é meio complexo. Nesses centros de força recebem, localizados no duplo etérico. Se vocês forem lá na primeira evangelização e na segunda evangelização online, vocês vão encontrar mais informações. Localizado no duplo etérico, as energias manipuladas pelo perispírito. Porque os nossos chakras, não sei se vocês lembram, eles terminam aonde a boca do chakra está no perispírito. Faz parte do perispírito. Então, o perispírito busca energia externa para dentro de nós e quando nós inspiramos, quando nós expiramos, ele gira de tal forma, o chakra gira de tal forma que emite magneto para fora. Então, o magneto ele não sai para fora, ele fica acumulado nos nossos plexos, como ela diz ali. Então, ali, ó, esses centros de força recebem em movimento, quer dizer, em movimento circular, de dentro para fora, de fora para dentro. Se movimenta e transmite globos vitalizantes aos órgãos do corpo físico através dos denominados plexos. Cada chakra desse principal está associado a um órgão interno, que facilita, que nos dá saúde, ou não, se ele estiver em mau funcionamento. E o magnéter fica armazenado no plexo. Ou seja, tem que haver uma forma de armazenar ele. Tem que existir ali esse armazenamento. Através dos denominados plexos, plural, emite e absorve. Ele emite quando eu expiro. Ele absorve quando eu inspiro. Temos assim, no centro coronário, a complementação de forças determinantes dos determinantes planos superiores. Ou seja, tudo que pode acontecer comigo vem dos planos superiores. Faz parte da minha programação kármica. O meu mentor, ele que vai projetar. Esse centro coronário, ele culmina numa glândula chamada glândula pineal. E essa glândula é responsável por quase tudo no nosso organismo. Quase tudo que existe. Então, ela derrama algumas substâncias, hormônios, peptídeos, ou algumas substâncias que fazem com que nós tenhamos a sensação, amor, tristeza, ódio, ciúmes, ou seja, o que for, em termos de sensações. Só que para alcançar, é uma linha, ela passa de um para o outro. O primeiro chakra que o coronário atinge é o chakra do terceiro olho, que fica no centro. Mas nós usamos os frontais, nós não usamos o terceiro olho. Esse terceiro olho nós chamamos do chakra da alma, porque é nele que tem todas as sensações. Todas as sensações que nós sentimos. Tudo que é produzido
em termos de sensações, de emoções, sentimentos, é nele. Então nós, a partir desse momento, nós podemos entender, os nossos olhos estão conectados a ele. Os nossos ouvidos estão conectados a ele. O que sai da nossa boca está conectado a ele. O que nós sentimos como olfato ou paladar está conectado a ele. Então é um conjunto aqui mesmo. E tudo isso aqui para baixo é para que possa dar sustento ao que está aqui em cima. É sempre assim. É sempre dessa forma. Então a energia vai descendo pela nossa coluna e ela alcança o chakra laríngeo, o chakra cardíaco, o chakra do plexo solar, que são 3, o chakra sacro, e ela termina no chakra básico. Ou seja, é um movimento de vai e vem. Então esse chakra é responsável por distribuir todas as energias para os outros chakras. Então, quando nós falamos centros de força, nós estamos falando de chakras. Ou seja, o centro coronário é aqui em cima. O centro cardíaco é aqui. Então vai haver momentos em que ela, em 75, 76, 77, que ela identifica o coração como centro coronário. E depois ela muda. Salve Deus, muda para centro cardíaco. Bom. Mas o coronário é que distribui tudo. Distribui tudo. Temos assim o centro coronário, a complementação de forças determinantes dos determinados planos superiores. Somos bons ou maus espíritos, perfeitos ou imperfeitos, e queremos, porque temos dos planos superiores, por mais miserável ou incompreendido que seja o homem, ele tem os seus fluidos na presença divina dos planos superiores. E passa por um selecionamento paulatino, faz expansão, filtra as energias, as emanações cuidadosamente. Sempre está encaminhando o homem através de reflexos benéficos na hora da individualidade. Então, quando nós nos propomos, nós vamos lá para o Castelo do Silêncio, nós vamos fazer algo muito interessante. Nós vamos dar um curto-circuito nesses 2 chakras aqui. Nós fechamos os 2. Quando nós fechamos os 2, nós nos isolamos. Eu disse agora há pouco, aqui está o centro dos prazeres, emoções e sentimentos. Nós nos isolamos da parte que está nos trazendo esses sentimentos, esses prazeres, essas emoções, boas ou ruins. Para quê? Para que quando a espiritualidade projetar no nosso chakra coronário, esse centro não influencie na nossa parte física. Quando nós falamos, nós estamos na individualidade. Quando nós alcançamos esse estado, nós estamos mediumizados. Ou seja, nós anulamos a nossa alma, que ela deixa de vigiar o meu amigo doutrinador, ou meu inimigo doutrinador, se ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado, né? Eu deixo de julgar e começo a viver o que a espiritualidade tem para depositar em mim. Vai chegar e vai me alimentar e vai expandir cada vez mais. Então eu me realizo espiritualmente. Eu chego em casa descansado, né? Tranquilo. Eu costumo falar assim, nos primeiros momentos da minha vida eu fui católico. Passar uma hora escutando a missa era uma dificuldade. Isso para mim, né? Agora eu fico dentro do templo aí o dia todo, não tem dificuldade nenhuma. Não existe dificuldade nenhuma. Por quê? Porque a minha alma está anulada. Quando eu estava lá na igreja católica, a igreja não tem nada de errado. O errado são as pessoas.
Eu estava olhando, pulando de sapato novo, um terno, né? Eu estava verificando a parte física. Eu não conseguia me encontrar ali dentro. Se eu tivesse me encontrado, eu ficava lá. Então, eu buscava algo mais, algo espiritual. Então, eu cheguei numa doutrina onde eu posso desconectar a minha alma e viver os meus momentos espirituais. Então, quando eu vou embora para casa, eu chego em casa, eu estou extremamente realizado, feliz, porque eu fiz o quê? Caridade. Agora, se eu por alguns momentos começo a observar o seu Zeca ali na minha frente, ó, os defeitos dele, todo mundo tem defeito. Eu ativo de novo, eu começo a ativar de novo esse sistema da alma. Ela começa a julgar. Fulano é preto, fulano é branco, fulano é isso, fulano é aquilo. Aí eu perco essas conexões internas. Eu não consigo mais me individualizar. Eu chego em casa cansado. Trabalho no tempo hoje foi difícil. Foi complicado. Mas ele não olhou para dentro de si. Ele não reparou que ele é que não foi em busca. Ele perdeu o seu tempo. Ele veio para o templo fazer um trabalho espiritual e ficou observando o defeito dos demais. Então ele não conseguiu. Infelizmente, foi falta de ensinar? Não foi falta de ensinar, mestre. Temos tantos cursos, né, que vai aprofundando, ensinando tudo isso de forma tão tranquila, e o médium se perde. E o médium não se realiza. E logo a doutrina não faz mais parte da vida dele, porque não se realiza. Então nós partimos para dentro de um templo com técnicas, com valores. Nós chegamos num trono, nós temos que curto-circuitar nossos 2 chakras aqui. Nós temos que nos anular. Naquele momento, vocês vão ver que a nossa alma começa a serenar e ficar ali pelo templo, pelo trono. Ela não divaga tanto. Eu chego preocupado com a minha casa, toda hora meu pensamento está lá na minha esposa. Será que está bem? Será que está bem? Minha alma vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se eu me mediunizar, ela vai ficar ali no templo e eu consigo receber a parte espiritual. Quando eu chego em casa, mestre, eu tenho solução. Porque eu tenho presença divina dentro de mim, eu tenho energias divinas dentro de mim. Eu não tenho magneto. Porque se eu tiver com a minha alma ativa, eu tenho magneto. Saturado em quê? No ódio que eu tenho pelo seu Zé, né? Estou usando o seu Zé de exemplo, né? Nos defeitos que o seu Zé tem. Então, o que eu estou levando para casa? É só magneto pesado. E com isso eu posso levar até um sofredor que vai de carona também, e se identifica com esse magneto e vai embora. E aí, minha semana, como é que fica? Salve Deus? Pronto, né? Mestres, infelizmente nosso horário é curto. Nós temos que estabelecer o horário, porque senão fica cansativo, né? Nós vamos, semana que vem, mestres, eu gostaria que cada um pudesse analisar, entrar lá na Cervo e analisar daí para frente, com esse entendimento, porque ela vai aprofundar um pouco mais, bem um pouquinho mais, e vai ver que ela não vai ferir. Porque naquela época, mestres, não tinha médiuns. Naquela época não tinha médiuns preparados para ouvir, para entender nada disso. Hoje a globalização permite que nós possamos falar isso abertamente. As pessoas estão aí cheias de informações pela internet e cruzando dados que não tem nada a ver com a doutrina. Nada a ver com a doutrina. Tem pessoas que vieram da teosofia, ou do esoterismo, que tem um estudo também
e que vai chocar, porque tem vários outras dimensões, né? Existe planos causal, planos mentais, e vários outros planos que nós não usamos, não faz parte do nosso cotidiano. Não estamos aqui para falar se eles existem ou não, nós estamos aqui para falar o que a nossa mãe deixou. E é o interessante para nós, é o momento que nós vamos viver. Então nós vamos entendendo vagarosamente que a doutrina propicia tudo. Tudo. Basta que nós tenhamos um tempinho por dia para estudar, para ir em busca. Eu falo assim, 5 minutos por dia. Você vê assim, você passou meia hora numa carta, 1 hora na carta. E são, no acervo, estão mais de 800 textos escritos por ela. Então, são textos que às vezes é de uma página, às vezes são de 27 páginas, de 30 e poucas páginas. Então, nós, se tirarmos um pouquinho do nosso tempo por dia, nós vamos aprender mais, seguindo o roteiro. Salve Deus! Então, estamos aqui encerrando mais uma quinta-feira, pedindo que estudem, que voltem a escutar esse áudio riquíssimo. É um dos áudios mais ricos que tem. Nós temos um outro áudio aí, muito complexo, né? Que nós vamos analisar. Mas este áudio, ele dá uma base muito interessante para que a gente possa partir. Então, vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, dediquem um pouquinho mais, ouçam mais uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes, ouçam o tanto que for necessário. Vamos elevar nossa mente a Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos buscar o Cristo em Jesus, a Virgem Santíssima, o grande semiromba de Deus, como o Pai Santa Branca, os nossos ministros, cavaleiros, guias missionárias, agradecendo sempre por essa feliz e rica oportunidade de fazer parte dessa família espiritual evoluída. Que cada um possa buscar no seu íntimo essa conexão, sempre com os planos superiores, mesmo na carne, vivendo esses momentos felizes, agradecendo a Deus todos os dias por mais um dia, tendo a consciência que estamos no caminho, que cada dia é um dia a menos, para estarmos de volta aos mundos superiores, aos mundos de Deus Pai Todo-Poderoso. E Jesus paga a todos pela presença online, e que essa semana, todas as semanas, possam ser sempre construtivas. Salve Deus!